Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre como eu cheguei à faculdade de Direito, porque eu sei que tem muita gente passando pela época do vestibular, muita gente querendo ingressar numa faculdade, então eu vou explicar toda a minha experiência durante o vestibular até chegar ao curso de Direito. É uma história cheia de percalços, mas vocês vão entender a importância de parar e refletir muito bem a profissão que vocês querem, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. E se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Deixa o seu like pra mim, porque vai me ajudar muito. Vamos ao vídeo. O primeiro passo para entrar numa faculdade é o vestibular. E o meu vestibular foi um pouquinho complicado. Por quê? Quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio, eu queria ser psicóloga. Estranho, né? Parece estranho falar que uma pessoa formada em Direito queria ser psicóloga, mas tudo bem. Eu queria ser psicóloga. Por algum tipo de vocação, coisa do tipo, não. Nada muito específico, eu só queria ser psicóloga. Com o passar do tempo, entrei no pré-vestibular, né? Logo no iniciozinho do terceiro ano do ensino médio, eu entrei no vestibular. Só que tinha um porém. No vestibular, na minha época, funcionava da seguinte forma. A gente fazia o Enem, e com a nota do Enem você passava na primeira fase da Federal, e a segunda fase da Federal era uma prova discursiva com 2 matérias. Quando eu fui descobrir, as 2 matérias que tinham a ver com psicologia era, se eu não me engano, eu não tenho 100% de certeza, mas na época era português e biologia ou história e biologia. Sei que tinha biologia. Se tem uma coisa que eu não gostava na época da escola era química, física, matemática e biologia. Eu detestava essas matérias, sempre detestei desde o começo do ensino médio. Eu tinha nota só o suficiente para passar. Então não era uma coisa que eu iria estudar ou gostar de estudar. Então eu fiquei, caramba, não vai rolar fazer psicologia para a Federal. Eu não vou poder tentar psicologia na Federal, porque eu não vou ter como fazer, né, o curso, não vou passar estudando biologia, porque eu não vou estudar biologia. Até aí tudo bem. Falei, ok. Na minha cabeça não existia a possibilidade que eu estudasse numa instituição particular. Então, por isso que eu larguei psicologia de lado. Falei assim, tá, quais matérias eu sou boa na escola? Que era português e história. Português tem tanto, mas em história, na época, eu era muito boa. Hoje em dia eu não lembro de nada. Mas eu era muito boa e eu consumia muito conteúdo relacionado à história, principalmente a história de Hitler. Eu consumia muito esse tipo de conteúdo. Então, o que eu pensei? Então, já que eu sou muito boa em português e em história, o que eu vou fazer? Eu vou procurar matérias na Federal, de cursos na Federal que envolvam essas 2 matérias. Olha a cabeça. Eu não estava pensando se eu ia fazer um curso que eu gostasse, mas eu estava pensando em quais matérias caíam na Federal e meu curso ia ser escolhido com base nisso. É muito complicado escolher essa profissão com 17 anos por causa dessas mentalidades que a gente tem na época. Falei, não, tudo bem, vamos procurar essa matéria. E a matéria e os cursos que tinham para essas 2 matérias era História, né, eu podia fazer licenciatura em História e Direito. Falei, não quero dar aula para ensino médio, para ensino fundamental, eu não tenho muita paciência. Naquela época, eu já não tinha muita paciência com pessoas da minha própria idade. Eu nunca gostei muito de conviver com pessoas da minha idade, eu sempre gostei de conviver com gente mais velha. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou tentar Direito. E eu enfiei na cabeça que eu ia fazer Direito. E tá, tipo, todo mundo me perguntava, o que você vai fazer? Vou fazer Direito. Vou fazer Direito. Aí, o que você quer ser? Eu, desembargadora. Né? Mal sabia eu o percurso que se percorria para ser desembargadora. Enfim, mentalidade que tinha 17 anos e não conhecia absolutamente nada sobre o direito. Falei, não, vou fazer direito, vou fazer direito, vou fazer direito. Ok. Na Federal eu coloquei para direito, nas instituições particulares que eu estava tentando bolsa de estudo, eu tentei para direito também, e tudo certo, tudo vou fazer direito, tipo, não tinha uma segunda opção. Só que chegou uma época que eu não passei na Federal, não passei para a segunda fase da Federal, né? Então toda a minha preocupação em relação à matéria que ia cair na Federal foi em vão, mas tudo bem. E tipo, não passei na Federal, tudo bem, vamos tentar bolsas em instituição particular. E nessas bolsas eu tinha 2 opções. Eu tinha o SISU, porque eu fiz meu ensino médio em escola pública, então eu tinha essa opção, e tinha o ProUni, que era com a nota do Enem, que eles iriam financiar
todo o meu curso, né? Ou parte do meu curso. Então, o que era a minha opção? Vou então me inscrever para essas bolsas de estudo para ver o que dá. Só que o corte, a nota de corte, não sei como se fala, era muito alta para direito, até porque é um curso concorrido. Então, dentre as opções que eu tinha, eu falei assim, tá, ok, eu não tenho muitas opções porque eu sei que a minha nota não vai ser o suficiente para um corte tão alto como é para o curso de Direito. Naquela época que eu tentei, o curso de Direito e de Medicina aqui no estado eram os mais concorridos. Então eu falei, pô, não vai rolar, né? Vamos ser realistas que eu não era assim a aluna mais sensacional da escola, eu não tinha essa bagagem para conseguir passar com uma corte de nota alta, sei lá como é que se fala, tão alto. Então, ok. O que eu fiz? Tá, eu vou me inscrever então para pedagogia, que é um corte mais ou menos, e para engenharia ambiental na federal. Porque o SISU, eu não sei se funciona dessa forma ainda, tá, gente? Eu tô falando de uma coisa de 7 anos atrás. Mais ou menos 7 anos atrás. Então, o SISU era as vagas remanescentes de instituições federais pelo país. E o ProUni era bolsas de estudo de 50% a 100% dentro de faculdades particulares. Então, na faculdade particular, olhando o bolso e a nota de corte do ProUni, o que eu fiz? Eu tentei um curso com uma nota de corte baixa e com um valor baixo, porque só tinha bolsa de 50%. Então, eu tentei pedagogia. E na federal, como só tinha área de engenharia, essa área mais matemática, física, essas coisas, o que eu falei? Então eu vou tentar qualquer engenharia. E a primeira engenharia que apareceu foi engenharia ambiental, com ênfase em sanitarismo, no IFES, que é Instituto Federal do Espírito Santo. E foi isso que eu fiz. Só que nesse meio tempo, para eu ter noção de como era o vestibular de uma faculdade particular, eu fiz para Direito, na faculdade que inclusive eu estudei. Então eu fiz para Direito, e no final de tudo, eu tinha na minha mão, né, aprovada na minha mão, eu tinha 3 opções. Eu passei na Federal, no Instituto Federal do Espírito Santo, no IFES, para engenharia ambiental com ênfase em sanitarismo. Eu passei no ProUni com bolsa de 50% na faculdade particular. E na faculdade particular, sem bolsa, sem nada, eu passei para Direito também. Então eu tinha essas 3 opções. Dentro desses 3 cursos, o que eu pensava? Caraca, eu acho que eu só gosto de Direito. Eu não gosto de Pedagogia, que na minha cabeça, com 17 anos, Pedagogia só cuida de criança, eu não gosto de mexer com criança. Não que eu não goste de criança, eu não queria ensinar crianças. Sendo que a área de Pedagogia, na verdade, é extremamente ampla. E sem contar que eu teria o apoio da minha mãe, que é porque a minha mãe é pedagoga. Mas enfim, né? Com 17 anos você não raciocina muito bem. E aí, depois eu pensei, engenharia, caraca, engenharia é um problema, eu não gosto de conta, eu não vou sair do primeiro período, eu vou ficar eternamente no primeiro período porque eu não gosto de matemática, eu nunca me dei bem com física, e veio aquele temor todo de passar pelos mesmos perrengues que eu passei durante a escola com essas matérias. Eu falei, então não rola. Depois eu optei por então vamos matricular em Direito, minha mãe me matriculou em Direito, e a gente ia ver como é que ia fazer para pagar a mensalidade integral. Então me matriculei em Direito. Só que quando eu fui na faculdade ver sobre o FIES, eu descobri que eu podia transferir a minha bolsa de estudo. Então eu transferi a minha bolsa de 50% em Pedagogia, que eu fui aprovada na mesma instituição que eu já estava matriculada em Direito, e transferi a minha bolsa do ProUni para Direito. Então eu fiz o meu curso de Direito com 50% de desconto pelo ProUni, tá? Mas na verdade eu tinha ido lá para tentar fazer o FIES, que na verdade nunca deu certo. Durante minha graduação inteira eu tentei o FIES e eu não consegui. E hoje eu agradeço muito por não ter conseguido fazer o FIES, porque essa é uma dívida que eu estaria pagando até hoje, 2 anos depois de formada. Então, graças a Deus, foi uma preocupação a menos, assim, não ter tido o FIES. E uma coisa curiosa que eu fiz, e não façam isso com os pais de você, foi que eu tinha pavor de fazer engenharia. Então, eu não contei pra minha mãe que eu passei em engenharia. O que acontecia? Todos os meus resultados chegavam no e-mail dela. Como eu era menor de idade, ela era minha responsável, chegava tudo pra ela. Tudo que diz respeito a meus estudos chegava no e-mail dela. Só que eu tinha acesso ao e-mail dela e eu vi, quando o IFES mandou, a mensagem falando que eu tinha sido aprovada.
Então o que que eu fiz? Eu escondi aquele e-mail para minha mãe não ver que eu passei numa federal e me matricular na federal. Porque é óbvio que se ela tivesse visto que eu passei numa federal e uma particular, ela ia me colocar na federal, eu querendo ou não. Naquela época eu não tinha poder de escolha. Então eu escondi esse e-mail dela e eu só contei pra ela que eu tinha passado na federal depois que ela me matriculou na faculdade particular, no curso que eu então queria de qualquer jeito. E assim eu caí de paraquedas no curso de Direito. Não foi por vocação, não foi por, nossa, tipo, eu amo o curso, ou por influência de alguém, até porque eu não tenho ninguém do meio jurídico próximo de mim. Então assim, caí no curso de Direito, no vestibular desta forma. E eu espero muito que vocês tenham gostado de entender um pouco mais como foi essa parte da minha vida, como que aconteceu toda essa situação pra mim, como eu cheguei no curso de Direito, como foi a escolha, e que vocês não repitam o mesmo erro de escolher um curso simplesmente por matéria, por preço, por seja lá o que for. Quando você for escolher o curso da sua graduação, se preocupe sempre em pesquisar sobre a área, pesquisar a grade de ensino das faculdades, pesquisar sobre as faculdades que vocês vão ingressar, tentar buscar pessoas na área para vocês conversarem, participa bastante de feira de cursos. A minha faculdade mesmo, todo ano ela faz, as faculdades federais fazem esse tipo, faz teste vocacional, mas simplesmente escolhe com muito cuidado a graduação que você vai fazer, porque pelos próximos 4 ou 5 anos é o que você vai viver todos os dias da sua vida, tá? Um beijo enorme pra vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!